som, teste, e. Ei, teste, glória a Deus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Estamos aqui no segundo episódio do podcast Papo de Missões. Pela manhã tivemos o pastor presidente Agnaldo Oliveira e nessa tarde recebendo aqui a obreira Conceição, que é uma bênção de Deus aqui na sede do SEMAD, e hoje ela vai estar contando um pouco a história dela, né, aqui pra gente, que com certeza vai ser um momento de reflexão e edificação para as nossas vidas. E para começar já, ela vai aproveitar também para cumprimentar os irmãos nessa oportunidade, mas para começar a gente quer saber um pouquinho se a senhora já veio de berço evangélico, como tudo aconteceu. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Não, irmão, eu não vim de berço evangélico. Na verdade, a minha vinda para o evangelho, para ser cristã, foi meio complexa, foi meio um pouco difícil. Às vezes, a gente estava passando por alguns problemas em casa e eu era daquele tipo que eu queria a bênção, mas não queria o abençoador. Sim. Então, teve uma época que a minha filha, né, que hoje está com quase 28 anos, todos conhecem ela, né, aqui, Franciele. Ela estava passando por um problema de saúde e eu fui para Salvador levar ela para fazer alguns exames, e chegando lá, o médico falou que era uma doença chamada osteocondroma. Ele era um tumor e estava no osso da perna. E ela já estava sentindo muitas dores. E eu, aquele desespero de mãe, eu não era cristã, não servia a Deus. A família do meu esposo, a maioria eram cristãs, não são. E aí eu estava naquele desespero, eu ia para Salvador na madrugada. Eu disse para ele assim, deu um momento, eu falei, olha, toma conta das crianças aí, que na época a gente estava com 4 crianças pequenas, a Franciele era maior, que tinha 8 anos. Eu falei, eu vou na igreja buscar uma palavra. E aí fui, mas ali, eu em casa, só eu e Deus ali falando para Deus, buscando uma palavra, pedindo a Deus que aqueles exames não desse um tumor maligno. E aí eu fiquei quietinha no meu lugar, mas Deus conhece o nosso coração. E aí eu fui e eu fiquei ali ouvindo o culto. E aí aquele preletor que estava lá na frente, né? No caso era o meu cunhado. Ele disse assim, ele não sabia do problema, eu não contei para ninguém, só eu e meu esposo sabia. E aí eu fui buscar uma palavra da parte de Deus. E eu fiquei bem quietinha lá no cantinho. E ele disse assim, pode ir em paz, que o resultado não vai dar nada. E ali eu já vim. Sabe quando você vai buscar uma palavra da parte de Deus que parece que você tirou um peso dos ombros? Eu já vim ali com a certeza do que Deus estava falando. Aí na madrugada eu fui para Salvador. Quando chegou lá, o médico foi e falou assim, pode ficar tranquila, mãe, não deu nada não. Glória a Deus, que foi uma cirurgia muito difícil, que ela estava com esse tumor na perna, estava sentindo muitas dores. E foi uma situação meio complicada. O médico, o próprio Dr. Júlio, do Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, ele próprio disse que ia fazer a cirurgia dela porque era uma cirurgia muito complicada. Mas para a honra e glória do Senhor deu tudo certo. E aí eu fui, né, deu tudo certo, e só fui buscar a palavra e fiquei tranquila. Nunca mais fui na igreja, porque a gente é assim, as pessoas dizem assim, quando não vai por amor, vai pela dor. E é verdade. Mas antes você ir por amor do que pela dor. E eu sou prova viva disso. Então, eu fiquei bem tranquila em casa. Aí passei por uma situação que aqui a cidade inteira sabe, que eu não gosto nem de lembrar, que eu preferia ter morrido do que o que aconteceu. Que agora no momento eu não vou citar porque me dói muito. E aí fui passando por certas situações, a gente vai tentando se esquivar de vir para a presença do Senhor. Mas aí eu chamei as minhas primas, a irmã
a missionária Rosemary e a missionária Maria Alves, que hoje já descansa no Senhor. Elas sempre me convidavam para ir na igreja. Ela falava, vamos para a igreja, que lá tem um pastor que Deus usa muito, e ele fala, Deus revela. E eu disse assim, não, vou para a igreja não. Já pensou? Eu frequentava casa de umbanda, né? Hoje a gente fala isso para as pessoas que estão nos ouvindo, para ver que Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Eu nunca fui para poder fazer maldade para ninguém, que tem muitas pessoas que vão para casa de umbanda para poder estar fazendo mal para as outras pessoas. Eu ia por causa do meu esposo, que ele ia para bater tambor, né, para o dono lá do lugar, e eu ia influenciada, eu ia junto com ele. Mas aí a gente vai passando por uma situação que vê que só Jesus pode libertar. E eu passei por uma situação difícil, um problema de saúde. E mesmo eu não sendo cristã, eu sempre estava buscando a Deus. E aí eu fiz alguns exames, o médico foi e falou assim, vai ter que fazer a biópsia. Quando o médico disse que vai ter que fazer a biópsia, automaticamente a mente da gente já diz o quê? É câncer. E aí eu já entrei em desespero, não contei para ninguém, só eu e meu esposo sabia. A minha família até hoje, eles não sabem. Vão saber se estiver assistindo essa live, né? E aí eu naquele desespero, eu chorava dias e noite. Em poucos dias, em 15, 16 dias que eu estava aguardando o resultado do exame, eu perdi muitos quilos, que eu não comia, não bebia e não dormia. E meu esposo do mesmo jeito. E eu chorava, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor abençoar que aqueles resultados daqueles exames não der o câncer que o médico está achando que é, eu nunca mais piso meus pés naquele lugar. E aí, eu fiquei aguardando esse resultado dos exames, chorando. Meu esposo trabalhava à noite, ele saía para trabalhar às 7 da manhã, às 7 da noite, e voltava às 5 da manhã. Quando ele chegava, eu estava ali ainda orando. Eu era a maior parte do tempo de joelho orando. E eu não era cristã ainda. E ali eu de joelho, buscando ao Senhor. Quando saiu o resultado dos exames, meu esposo também, ele não sabia que eu tinha feito esse voto para Deus. E quando saiu o resultado dos exames, o médico falou assim, calma mulher, não precisa você se preocupar, não deu nada demais. Só precisa fazer aqui um tratamento simples. Eu, glória a Deus, mas foi porque Deus interviu. Porque por 3 médicos que eu havia passado, todos 3 haviam dito a mesma coisa. E aí, meu esposo continuou indo, bater tambor, eu já não quis mais. Desse dia em diante que eu fiz o voto para Deus, que Deus me honrou, eu já não fui mais. E meu esposo ficava falando, por que tu não está indo mais? Por que você não vai? Eu disse, não vou. Também não falei para ele que eu tinha feito esse voto com Deus. Aí ele, por que tu não quer ir mais? Eu falei, porque eu não vou. Aí eu falava para ele, se você quiser, eu não lhe impeço, agora eu não vou mais. E enquanto isso, as minhas primas continuaram me chamando, vamos para a igreja. E eu sempre me esquivando para poder vir. E aí eu sempre ouvia o programa na rádio, né? O pastor sempre... Tinha aquele programa na rádio que isso faz muita falta, Tarde com Cristo, que ali Deus resgatou muitas almas através daquele programa, que em nome de Jesus eu creio que esse programa vai voltar. E ali eu estava lavando roupa, colocava um radinho ali no quintal e começava a ouvir. Irmão, teve um dia que o pastor estava pregando à tarde, que eu ajoelhei tanto ali, chorava, porque eu falo para ele, pastor, parece que o senhor estava lá em casa ouvindo o que eu estava passando. E eu chorava ali de joelho naquele quintal lá de casa, lavando roupa. E quando eu chorava, e parece que ele estava lá, que ele dizia, pode chorar mesmo, mulher. Foi uma coisa tremenda. E aí eu vi que Deus foi falando, e minhas primas me convidando. Aí teve um dia que o cerco apertou, que eu não tive para onde correr. Sabe quando você não serve a Deus e você tem medo de praticamente tudo? Então saiu um burburinho que tinha umas pessoas que estavam na casa de macumba
fazendo macumba para tentar me matar. Então, como eu já conhecia, né, esses locais e as pessoas que estavam nesse meio, eu fiquei com medo. Eu comecei a vir para a casa do Senhor. E sempre que eu estava na casa do Senhor, o pastor, Deus usava ele para poder falar. Teve um dia que Deus usou ele e disse assim, o pastor não me conhecia, não sabia do que eu estava passando. E o pastor veio até a mim e disse assim, minha irmã, você acredita em revelação? Eu disse, eu creio, pastor. Ele disse, Deus está me mostrando agora, nesse momento, que tem pessoas que estão na mata. Ele ainda olhou para o relógio e disse assim, hoje, agora, nesse momento, às 8h15 da noite, batendo tambor contra a tua vida. Mas Deus está dizendo que ai daquele que tocar na tua vida. Eu continuei vindo. Antes disso, eu saltei um pouquinho. Antes disso, a minha cunhada, que hoje já descansa no Senhor, Deus usou ela várias vezes. E uma das vezes que Deus usou ela, eu estava indo ali em direção a um local e encontrei ela na rua. Ela foi e disse para mim assim, ô Consa, Deus falou para mim que você vai casar e vai servir a Ele. E Ifan, que é meu esposo, né, que era irmão dela, ela disse assim, Ifan também vai servir a Deus e vai tocar na igreja. E eu, né, com aquela incredulidade, eu disse assim, não abri minha boca para falar para ela, mas Deus conhece o nosso coração. E aí eu fiquei de boca fechada, mas tipo zombando. Eu disse assim, quem? Eu? Ser crente? Nunca. Eu disse, jamais eu vou ser crente. Mas eu continuei ouvindo o que ela disse. Ela falou assim, ó, você pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Deus falou para mim que você vai servir a Ele. Aí, eu toda sem graça, só balancei a cabeça assim, pronto, e saí. Aí ela saiu, foi para onde ela ia e eu segui para onde eu ia. Mas Deus fez um reboliço, porque Deus, quando Ele quer a gente na presença dEle, Deus, Ele sabe as maneiras de trabalhar. E aí fui passando por tanta prova, tanta coisa, que foi o jeito de eu correr para a igreja. Só Cristo tinha solução. E aí eu fui, né, vim para a igreja, o pastor sempre usado por Deus, como até hoje é, que a gente sabe que o nosso pastor tem uma vida no altar, é muito usado por Deus. E eu fui, fez o apelo, já eu vindo para a igreja há algum tempo, fez o apelo, eu fui, levantei as minhas mãos, só que continuei vindo. Depois de um ano e 3 meses que eu estava na igreja, aí eu fui e falei para o pastor que eu queria batizar. Aí o pastor falou assim, ô minha irmã, e você é casada? Eu disse, sou, pastor. Aí a esposa do pastor, né, irmã Silvana, ela disse assim, minha irmã, eu achei que você não tinha descido as águas ainda porque você não era casada. Eu disse, não, irmã Silvana, eu sou casada, mas eu não desci as águas ainda porque eu estava congregando para eu poder ter certeza do que eu quero. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas eu falei, quando eu levantar minha mão, dizer que eu quero servir a Cristo, eu não quero estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Quando eu for, eu quero ir para ficar. E aí eu fui, falei para o pastor que eu queria batizar. Aí o pastor foi, no dia de descer as águas, foi uma bênção. Eu não convidei os meus familiares, porque assim, quando você se converte, alguns são a favor, mas a maioria é contra. E assim, quando a gente se converte, a gente enfrenta tanta batalha, né? Começa dentro da nossa própria casa, a batalha. Mas eu não desisti. Eu segui gemendo e chorando. E agora no dia 16 de julho, fez 9 anos que eu desci as águas e 1 ano e 3 meses que eu congreguei para eu poder ter certeza do que eu queria. Então já se vai para 10 anos e 3 meses, né? Mas foi difícil. Servir a Deus não é fácil, porque servir a Deus tem que ter renúncia, né?
você tem que renunciar a muita coisa. Você perde amigos. Eu não digo que é perder amigos, porque se fosse amigo você não perderia, né? Mas aquelas pessoas que você achavam que eram seus amigos começam a se afastar, né? Porque não reconhece o propósito de Deus na tua vida. Eu disse, eu escolho Deus. Eu prefiro servir ao Senhor, porque quando eu passo pela luta, quando eu passo pela prova, quem me sustenta é Deus. E a gente está sempre fazendo o nosso papel aqui, convidando as pessoas para poder virem para a casa do Senhor, para poder sentir, tomar dessa água que eu tomei, uma água que mata a sede, né? Um pão que alimenta. Mas às vezes as pessoas têm resistência. Outro dia eu estava conversando com uma vizinha minha, e eu disse para ela, as pessoas nunca vieram aqui para poder me convidar para ir na igreja evangélica. A minha cunhada foi a única que disse que Deus usou ela para poder falar que eu iria servir a Deus. Eu disse assim, por que ninguém nunca me falou desse Deus que salva, que cura, que liberta, desse Deus que quando você dobra os joelhos, Ele ouve e responde a tua oração. Às vezes nós deixamos de fazer a obra próximo da nossa casa para querer ser um missionário fora do Brasil. A obra começa dentro de casa, a missão começa na nossa rua, começa na nossa casa, né? E para a honra e glória do Senhor. Já são 10 anos e pouco. Eu estou quase... O pastor teve o quê? 11 anos, né? Aqui. Foi no comecinho que o pastor começou o ministério aqui. Então, eu estou aqui desde o comecinho, para a honra e glória do nosso Senhor. Que bênção, né? E desde o início do seu testemunho, a gente vê que a senhora já tinha uma convicção em Deus. E a senhora disse que, mesmo não evangélica ainda, a senhora já se prostrava e orava a Deus. E isso é uma bênção. E olha só, quase a senhora completa junto com o aniversário do Congresso de Missões. E é uma bênção, porque a gente sabe que hoje um testemunho ele faz talvez a pessoa edificar mais ainda a fé. Talvez pessoas que estejam frias, através de um testemunho, elas podem voltar ou até ser melhor do que antes. Através de um testemunho a gente pode alcançar vidas, e o seu testemunho é impactante, porque a gente sabe que, mesmo independente das provas, das lutas, a senhora hoje está firme e com certeza ficará até a volta de Cristo. Mas uma coisa que a gente quer saber aqui é o que marcou realmente o início, ou talvez até o seu ministério dentro desses anos, algo que a senhora leva para toda a vida, que marcou realmente a sua trajetória ministerialmente. Sim, eu tive convicção, né? Eu passei por alguns momentos que foram muito difíceis na minha vida. Na verdade, a palavra do Senhor diz que desde o ventre da nossa mãe, que o Senhor já nos conhece, nos chamou para o profeta, né? Inclusive, o meu nome, né? Todos sabem, esse Maria da Conceição. A minha mãe disse que quando eu era bebezinha, começou a nascer os dentes superiores, que o certo seria nascer os inferiores em toda criança, né? Então, a criança que nasce o dente superior, ela passa quase pelo vale da sombra da morte. E eu passei. Então, e minha mãe colocou o meu nome porque ela disse que fez promessa. Eu respeito a fé dela, né? Ela disse que fez promessa para eu poder não morrer. E aí me colocou esse nome, que é o nome da padroeira aqui da cidade. Mas hoje eu entendo, sabe? Eu não morri, fiquei em casa. Eu acho que eu tinha em torno de 6 meses de idade. E a casa vivia cheia de gente, porque as pessoas estavam esperando que eu descesse a sepultura, porque disse que eu estava com vela na mão, né? E aí, há pouco tempo, eu perguntei para o meu tio, que minha mãe contou essa história para mim. Eu perguntei para o meu tio, eu falei, ô tio Dedé, como é que foi essa história? Ele falou, foi, minha filha, você estava bem ruinzinha,
e o pessoal lá estava colocando vela na mão, então sua mãe não conseguiu ficar porque ela estava chorando demais. Aí, para não ver você morrer, ela me deu, né, você no colo, e eu fiquei segurando a vela, e o olhinho sempre virando, tipo morrendo. E aí ele disse que começou passando a mão na minha cabeça, e que eu fui voltando aos poucos. Mas hoje eu entendo que eu não morri. Foi pela promessa que Deus tinha na minha vida. Na promessa que Deus queria fazer na minha vida e na vida dos meus. Porque através da minha vida, né, vieram 2 filhos, Franciele e Laerte. Franciele do Ministério de Louvor, tá afastada, mas quem tem promessa de Deus não morre. Laerte, para honra e glória do Senhor, estava afastado, mas também retornou ontem. Laerte é também da sonoplastia. Tudo tem promessa de Deus. E através de muita oração, o meu esposo também veio através da minha vida e através de muita oração. Eu fico emocionada, irmãos, porque Deus sabe o que eu passei. Deus sabe a minha luta que eu tive, orando, chorando, buscando pela vida dos meus. E para honra e glória do Senhor, o meu esposo, ele irá descer as águas amanhã. Para honra e glória do Senhor. E ele está naquele primeiro amor. E eu tenho sempre orado e pedido para Deus para nunca tirar esse primeiro amor dos nossos corações e do coração dele. E ele está muito feliz. Ele disse que antes ele tivesse me ouvido, antes ele tivesse vindo para a igreja quando eu convidava ele, há alguns anos atrás. Mas tudo tem seu tempo, né? Agora chegou o tempo dele, chegou a vez dele. E eu glorifico a Deus. E para a honra e glória do Senhor, a honra e a glória é de Deus. A gente só faz orar. E o que marcou o ministério, respondendo a tua pergunta, eu passei por uma situação complicada. Eu vou falar, mas antes disso, que a história é longa, né? Quando eu estava na igreja, um membro como qualquer outro, só que a gente tem mais uma busca. Não é dizendo que os outros não buscam, né? Mas que cada um sabe da sua intimidade com Deus. E ali eu sempre estava orando, buscando, orando nas madrugadas. E eu sempre falava para Deus, eu falava: Senhor, eu não quero ficar na tua igreja esquentando banco. E eu fui sempre orando. E depois de já algum tempo na igreja, o pastor, ele falou para mim, ele falou assim: minha irmã, eu gostaria que Laerte viesse aprender a mexer no som para poder me ajudar na sonoplastia. Eu falei: amém, pastor. E aí Laerte estava mais novinho, Laerte começou ouvindo, ele entregou a chave da igreja para Laerte para poder vir mais cedo, para abrir, né, para ligar o som. E aí eu comecei vindo com Laerte. Laerte vinha antes das 6h30. Eu comecei vindo com Laerte. Enquanto Laerte estava ali no som, eu ia abrindo a igreja, eu ligava os ventiladores, às vezes tinha alguma coisinha ali que os irmãos jogavam copo, alguma coisa, eu já ia catando, abrindo a janela. Eu olhava os filtros para ver se tinha água, para colocar água. Porque quando a gente quer fazer para Deus, a gente faz para Deus no oculto e no escondido, né? E aí eu fazia, só estava eu e Laerte aqui na igreja. Ninguém sabia que eu fazia isso. Mas eu estava aqui, sempre gente com ele, fazendo para o Senhor. E depois de um tempo, o pastor foi e falou para mim: minha irmã, Deus mandou eu levantar a irmã como obreira. Eu disse: pastor, ele disse: irmã, já orei, já chorei, já pedi confirmação para Deus, Deus já confirmou. Aí eu só falei: amém, pastor. Mas assim, me deu uma tristeza, sabe, tão grande no meu coração, porque eu não posso mentir, Deus está vendo aqui, que eu não estou mentindo. Me deu uma tristeza tão grande. Eu disse: meu Deus, eu não queria ser levantada como obreira. Não que eu não tinha responsabilidade na casa do Senhor, com a obra do Senhor, mas eu disse: vai aumentar, é mais responsabilidade ainda. Sabe,
me deu aquela tristeza tão grande. Aí eu comecei a chorar em casa. Aí eu ali fazendo o almoço e comecei a derramar as lágrimas. Eu disse, Deus, eu não queria. E aí o Senhor bradou e disse ao meu coração, lembra quando você orava e chorava e dizia que não queria ficar na igreja esquentando banco? Eu disse, Senhor, me perdoa, foi verdade. Mas o que marcou o ministério, eu passei por depois que a gente se converte, a prova aumenta. E aí começou a prova, eu disse, Jesus, tem misericórdia. E aí, irmão, meu esposo passou, ele não gostava, né? Sabe que ele era lá, tocava os tambor lá na casa de Umbanda, e sabe que quando a gente se converte, o inimigo se levanta e usa os próprios de dentro de casa para afrontar a gente. E aí eu orava e chorava, eu orava e chorava, clamava a Deus pela vida do meu esposo e pedia para Deus libertar ele também daquela vida. Sabe? Mas o inimigo, ele ficava furioso, a gente não podia ouvir um louvor dentro de casa, sabe? Ele chateava, ele batia a porta, saía provocando. E a minha filha, às vezes a gente chora por causa do evangelho. Teve um dia que a minha filha estava ouvindo o louvor de Rose Nascimento. E quando a gente estava ouvindo o louvor, ela estava limpando a casa e ouvindo e cantando esse louvor. O meu esposo achou que era afronta com ele. Aí ele veio e deu um tapa na cara dela, né? Ela já estava com 17 anos. São coisas que a gente passa por amor a Cristo. E ela levou esse tapa, né, que o meu esposo deu. Coisas que a gente passa. Mas eu não desisti, eu continuei chorando, porque ele achou que aquele louvor seria uma afronta para ele. Aquela música de Rose Nascimento, que diz assim, se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. E aí ele achou que estava falando com ele, e aí já, sabe, foi aquela confusão. Mas eu continuei chorando, orando, clamando a Deus pela vida dele. Só que teve um dia que a afronta estava demais. E eu falei para Deus, eu disse, Deus, eu não aguento mais essa situação. E eu falei para Deus, falei, Senhor, entra com providência porque o fardo está muito pesado para mim. E aí, irmão, foi quando eu vim para o culto. Deus usou uma irmã. Ela é até de outra cidade, se eu não me engano, só que ela veio fazer, eu não vou dizer visitar, que crente não faz visita, né? Crente vai adorar, né, em outro ministério, vai cooperar. Então, quando eu estava lá, essa moça, ela disse que na estrada, uma mulher muito usada por Deus, ela disse assim, que Deus já foi e falou para ela na estrada, quando ela estava vindo para a igreja, disse assim, se prepara que você que vai pregar. E quem estava dirigindo o culto naquele dia foi a missionária Rosimeire. E a missionária Rosimeire conhecia ela. Como Deus tem os seus meios de trabalhar, quando a irmã Rosimeire estava lá, a irmã foi e disse assim, ô irmã, você vai trazer a palavra hoje, disse para ela. Aí ela falou amém, ela já sabia porque Deus já tinha dito a ela na estrada. E aí ela começou a pregar e depois ela disse para mim assim, ela falou assim, irmã, você crê em Deus? Eu disse, creio. Ela falou assim, olha, Deus está mandando te dizer que Ele vai pegar aquele jovem que está dentro da tua casa e vai quebrar ele todo, que é para ele saber que Ele é Deus. Eu disse amém, porque eu já sabia o que eu estava passando. E quando chegou em casa, isso foi no culto na quarta-feira. Quando chegou em casa, meu esposo estava assistindo televisão. Eu fui e passei. Eu digo que eu até zombei dele, né? Eu passei com a bolsa do lado, eu só olhei assim, ó. Eu disse para ele, ei, Deus disse que vai te quebrar todinho, que é para tu saber que Ele é Deus. Meu esposo olhou assim com aquele olho deste tamanho, assim, ó.
tipo de espanto. E eu passei, ele ficou na sala assistindo televisão, eu fui pro quarto. E aí começou a saga. Quando foi? Na quinta-feira. Meu esposo, ele foi jogar bola, que ele gosta de jogar bola. Ele foi jogar bola. Quando chegou no campo, ele já não aguentou mais. Entrou, já não aguentou jogar bola. Ele já saiu sentindo uma dor. Essa dor do lado e veio para casa quase mancando. E aí agora só foi gemendo, gemendo de dor. E no outro dia, na sexta-feira, ele foi trabalhar. E eu estava com a minha pequena doente em casa com febre. Ele trabalha num local, né? Um local de saúde. E eu fui para outro local da saúde, aqui no outro postinho. Quando eu cheguei lá com a minha filha que estava com febre, quem está lá? Ele, o meu esposo, que tinha saído para ir trabalhar. Estava lá no soro, porque foi trabalhar e as dores não deixou ele trabalhar. Ele não estava aguentando. E aí agora eu fiquei com ele lá no soro, tomando soro, e com a minha pequena lá também, que estava com febre. Ele tomou colocaram a medicação nesse soro e a gente veio para casa. Isso na sexta. Quando foi no sábado, eu nem vi no culto, porque na hora do culto eu estava com ele lá, que a gente chama da maternidade, né, que é o postinho aqui de saúde. Eu estava com ele no soro novamente, porque as dores tinham aumentado. Passou o domingo com dores. Na segunda-feira ele foi trabalhar, e aí o médico foi e falou para ele: olha, eu vou lhe encaminhar para Jequié, que está parecendo que é apendicite. E aí foi e encaminhou. Eu fui com ele achando que seria apendicite mesmo. Falei, pronto, se for apêndice, quando chegar lá eles vão fazer a cirurgia, né? E no outro dia ele já está de alta. Aí fui. Quando chegou lá, fizeram uma sessão de exames. Logo quando eu entrei, tinha um pastor na porta do hospital lá do Prado. E aí disse para mim assim: irmã, segura o pé que o negócio vai apertar. Eu só olhei para trás assim e disse amém. Mas eu achei que seria só apendicite. E aí quando chegou naquele hospital, e meu esposo só gemendo de dor, e os médicos vindo cá, estagiários, e levaram ele para fazer os exames. E nisso que fez esses exames, eles vinham cá toda hora e não queria deixar eu entrar. E aí, sabe, tem hora que a gente dá uma de maluca para poder ficar junto. E aí eu falei que eu ia ficar junto. Ah, senhora, porque eu toda hora eu queria saber de notícia dele, como é que ele estava. Ele falou que eu não poderia ficar lá dentro. Eu disse, eu vou ficar aqui dentro, que é meu esposo, eu vou acompanhar ele. E depois, quando eu tô lá, e aí, e mesmo assim, e sempre levei minha Bíblia e sempre pegando a palavra ali para ele. Porque eu sabia que o que estava acontecendo ali era a permissão do Senhor, né, que era um concerto que Deus queria fazer com ele. E quando eu estava lá, veio uma irmãzinha, pequenininha assim, ó, veio marchando, saiu da outra sala e veio marchando. E aí essa irmã veio na minha direção e batia na minha mão e começou ali a falar em línguas e falou para mim que ai de mim, se quando Deus mandasse eu falar, se eu não abrisse a minha boca. E nisso meu esposo ali, ó, ele ficou bem quietinho. E a irmã marchava, a irmã falava em línguas. E os médicos sumiu e meu esposo falava, meu Deus, cadê esses médicos? E aí a irmã disse assim, olha, esse sumiço dos médicos aqui não foi em vão, não. Foi Deus quem fez os médicos desaparecerem, que é para mostrar para ele que ele é Deus. E aí a coisa só foi apertando, apertando, irmã. E ali, meu esposo, minha filha fazia chamada de vídeo para ver, né, que ele estava ainda com a criança pequena em casa. A nossa filha na época acho que estava com uns 4 para 5 aninhos e a neta estava com uns 2 aninhos. E fazia chamada de vídeo ali, ele no hospital, e ele chorava, né? E aí essa irmã disse o que Deus mandou. Aí ela foi, depois falou assim, agora eu entendo por que o nosso carro atrasou, porque Deus tinha que fazer isso aqui. Assim que a irmã passou o recado, o carro dela chegou, que ela era de Boa Nova. E aí os médicos foi todo rodeado ali. E aí eu fui e fiquei curiosa, porque toda hora eles vinham ali.
Eu disse assim, doutor, o que está acontecendo? Ele fazendo as perguntas para o meu esposo, se meu esposo estava indo no banheiro certinho, né? Ele falou, tá tomando água? Ele disse, tô. Ele falou, não tô entendendo. E aí os médicos foi e disse assim para mim, olha senhora, eu vou lhe dizer a verdade. Não sei o que está acontecendo com seu esposo, porque seu esposo era para estar no estado gravíssimo na UTI. E, no entanto, ele está aqui. Ele não está sentindo nada. E os resultados dos exames dele todos deram alterados. Porque aí o médico foi e falou para mim assim que ele teria que fazer hemodiálise. Mas no momento, eu achei que a hemodiálise seria só uma ou 2 hemodiálises. Mas aí começou, irmão. Começou a nossa saga. Ele foi e falou assim, olha, um líquido do lado do rim, chamado creatinina, o rim não está filtrando esse líquido, e o líquido estava ficando nos rins, que era o que estava causando muita dor. Só que assim, os médicos não entendiam, né? Ele ia fazer hemodiálise, mas ele tomava água normal, porque quem faz hemodiálise não pode tomar água, né? Toma bem pouquinho, que é naquele copinho descartável, bem pequenininho. E meu esposo tomava, se fosse o caso, ele tomava um tanto desse aqui, ó. Ele chupava melancia, que não pode, quem faz diálise não pode, então ele fazia tudo isso. E aí ele falou, a gente já vai encaminhar para a clínica para poder fazer logo a hemodiálise. Eu achei que seria ali e ir embora e acabou. Ele foi, deu papel, encaminhou, a gente foi para a clínica. Eu estou contando essa história porque é aí que está marcando, o ministério foi aí que marcou. E aí começou essa saga nossa. A gente foi para a clínica, ele fez hemodiálise e voltamos para o hospital. E aí o médico foi e falou, pronto, vou dar alta, vai para casa. Meu coração aliviou, achando que estava tudo tranquilo, que a gente já iria para casa. E daí ele foi e deu papel e disse, olha, vai ficar fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Irmão, como diz, né, o ditado, parece que o chão abriu e a gente entrou dentro. E a gente voltou para casa. Meu esposo, assim, desfaleceu o semblante. E aí nós começamos a fazer essa hemodiálise. Era na terça, na quinta e no sábado. Todos esses 3 dias da semana, a gente saía 5 da manhã de casa e só voltava 1 da tarde. E aí foi nessa luta constante, toda semana, 3 vezes por semana. Até aí tudo bem. Eu achei, não, deve ser uns 30 dias. Passou os 30 dias. E aí foi passando para 60 dias, só fazendo hemodiálise. E meu esposo foi emagrecendo. As roupas dele já não estavam mais dando, ele já ficava com vergonha de vestir as calças. Ele estava muito magro, ele já quase não comia. E ele foi, tinha uma prima minha, que ela até faleceu agora há pouco tempo, que todo mundo conhecia ela como Bizuca, Maria Cristina. Ela fazia hemodiálise. E ela sabia que eu era serva de Deus. Ela falou assim, Consa, eu contei para ela, ela disse, não aceita não. Os médicos estavam querendo já colocar fístula no braço dele, que é uma cirurgia que eles fazem permanente para a pessoa ficar fazendo hemodiálise para sempre. E aí ela disse, não aceita não. Se você tem convicção que ele não tem nada, não aceita. Porque assim, cada pessoa que faz hemodiálise aqui aqui na clínica, são 8 mil que a clínica recebe. Então eles nunca vão querer que as pessoas ficam livres. Vai querer sempre que faz hemodiálise. E aí meu esposo foi e falou para o médico, eu quero os exames de laboratório que eu vou fazer. Aí o médico ele foi todo ignorante. E o médico falou, o seu exame está dando um resultado muito alto. Ele falou, não, doutor, mas eu quero fazer porque eu não tenho nada. Você tem que fazer a fístula para estar fazendo a hemodiálise. Ele falou, não vou fazer. E aí o médico muito grosso, aí disse assim, o senhor quer, então o senhor vai fazer.
Aí meu esposo foi, fez, ainda deu um pouco alto ainda o resultado. Aí o médico tipo ficou zombando na cara dele, tipo para dizer assim, eu não disse, sabe? E aí continuou, meu esposo fazendo hemodiálise. E aí eu fui, comecei a clamar a Deus. Comecei a clamar mais, porque eu já estava clamando. E aí Deus é um pai que é como o nosso pai de casa. A gente tem que ter intimidade para poder entrar na presença dele, para poder conversar com ele. E aí eu comecei a clamar a Deus nas madrugadas. Eu disse, Senhor, o Senhor falou que iria mostrar para o meu esposo que o Senhor é Deus. Mas eu não achei, Senhor, que seria algo tão grave. Eu disse para Deus, eu creio, Senhor, que ele já tem aprendido a lição, porque já tem mais de 2 meses que ele está na hemodiálise. Tá sofrendo ele, está sofrendo eu, está sofrendo os filhos, sofre todo mundo. E aí quando eu estava ali de joelho em oração, o Senhor disse para mim, ele ainda não quebrantou o coração dele. Ele ainda está com o coração duro. Daí eu fui, ali eu terminei de orar, em lágrimas. E meu esposo estava na sala, eu disse para ele, eu falei, meu filho, tu está passando por uma situação tão difícil dessa. Eu falei, o Senhor está dizendo que tu ainda está com o coração duro. Daí ele foi e disse assim, então pode deixar que eu me acerto com Deus. Eu disse, tá bom, fica em paz. Peguei minha bolsa, vim para o culto. E depois, quando eu cheguei em casa, quando terminou o culto, ele já estava com a cabeça fria. E aí ele foi, me pediu perdão pelo que ele tinha me falado aquela hora. E ele falou, me perdoa que eu estou com a cabeça quente, porque eu estou passando por essa situação. Eu disse para ele, eu falei, meu filho, quebranta o teu coração, porque tu está passando isso aí, porque Deus está permitindo tu passar por essa prova, justamente por causa do teu coração duro. E aí foi passando, eu fui clamar a Deus, clamei ao Senhor. E aí chamei umas irmãs para poder fazer uma visita lá em casa, fazer uma oração por ele. Aí justamente foram as missionárias, a irmã Maria e a irmã Meire, fizeram um apelo, ele aceitou Jesus. Mas assim, sabe quando eu falo que a pessoa quer a bênção e não quer o abençoador? E ali naquele momento ele aceitou Jesus. Veio até algumas vezes na igreja, mas depois estacionou. E aí eu continuei clamando a Deus. E aí eu disse, Deus, falei, Senhor, o Senhor falou que meu esposo ia passar por uma prova, mas eu não achei que seria essa prova. Eu disse, Deus, está sofrendo ele, está sofrendo eu, está sofrendo os filhos. Eu disse, Senhor, aqui em casa tudo quem está tendo que fazer sou eu, coisas que é para ele fazer. E assim, eu falei para Deus, como eu estou aqui falando para o irmão. E tudo que eu tinha, falei, Senhor, ele tem 10 cachorros, eu estou cuidando de todos os 10. Aí eu falava, Senhor, eu estou lascando lenha. Aí ele falava, ele tem vontade de pegar a filha, a neta no colo, mas ele não pode, Senhor, porque ele não pode pegar peso. E aí fui falando para Deus, aí Tiesco, meu menino Tiesco, disse assim, mãe, vai ter o término, a gente está numa gincana na escola, Tiesco estava terminando o 3º ano, e ele disse assim, mãe, eu queria tanto que pai estivesse lá, porque os pais vão participar lá com os filhos, vai ter um futebol, e eu queria que pai estivesse comigo, só que o pai dele estava com aquela, eu não sei bem o nome, aquela mangueira que fica no pescoço, que por ali que faz é um dreno? Então a irmã disse que é um dreno. E ele estava com aquela, né, no pescoço, que por ali que fazia a hemodiálise. E aí eu entrei, sabe, mais em oração. Eu disse, Deus, eu falei, Senhor, já tem quase 3 meses que meu esposo está fazendo hemodiálise. Eu disse, Senhor, eu não achei que a prova seria tão grande. Eu falei, Senhor, meu filho quer o pai dele lá na escola para poder participar com ele. Eu falei, Senhor, Tu és o Deus que confunde a medicina. Eu disse, Tu és o Deus que confunde aqueles médicos que dizem que meu esposo não vai nunca sair de lá. Eu falei, Senhor, assim como o Senhor confundiu eles, que eles não sabem o que é que meu esposo está passando, que era para estar em estado grave.
E meu esposo está bem. Confunde eles de novo, Senhor. E ali eu fui clamando na madrugada. E o meu esposo, ele tinha pedido o papel dos exames para poder falar, levar para o médico. E aí eu falei assim, vai fazer o exame, que eu vou clamar a Deus, porque o Deus que eu sirvo é Deus de resposta. E ali eu comecei a clamar ao Senhor na madrugada, e quando foi segunda-feira pela manhã, ele foi fazer o exame de laboratório. Aí eu falei, vai meu filho, vai fazer o exame, que eu creio no Deus que eu sirvo. E ele foi fazer o exame, e eu conversei com a menina do laboratório. Eu falei para ela, se ela poderia liberar o resultado do exame no mesmo dia, porque no outro dia cedinho, como a gente saía às 5 horas da manhã para ir para a clínica, então se ela liberaria na segunda-feira. Ela falou, pronto, assim que estiver pronto, eu te mando uma mensagem. E aí quando foi à tarde, acho que ela esqueceu, mandei Laerte lá, falei, vai lá, Laerte, na casa da menina lá, perguntar a ela se o exame está pronto. Aí ela foi e falou, está pronto, eu vou lá pegar. Isso na segunda tarde. Quando ele chegou lá, pegou esses exames, quando chegou em casa, a gente dá uma de médico, né, vai abrir os exames. Quando chegou esse resultado em casa, a gente pulava, tanto eu como ele esqueceu que tinha aquele dreno no pescoço, aquela mangueira. E a gente pulava e glorificava a Deus, porque acho que de 14, a creatinina dele estava alta. Baixou para, se eu não me engano, 0, alguma coisa. Pensa assim, ó, despencou lá do alto para 0, do dia para a noite. E ele pulava e glorificava. Quando foi no outro dia, a gente foi, que tinha que ir, né, ainda na hemodiálise. A gente foi, quando chegou lá, ele já ficou na porta sem querer entrar. Daí eu fui e falei, tu não vai entrar não? Ele falou assim, não, eu não vou entrar não, que eu não tenho nada. Eu já estava se sentindo, né? Aí o pessoal que fazia diálise junto com ele disse assim, vamos. Ele falou, não, vou entrar, não, vamos, que não pode ficar um dia sem fazer não. Ele falou, não vou fazer mais de hoje em diante. E aí o pessoal ficou falando, não, você que sabe. Aí entraram eles todos lá para dentro, e ele ficou na porta da clínica esperando o médico chegar. Quando o médico chegou, ele já estava com papel na mão. Aí ele foi e falou assim, aí o médico falou, e aí, seu Francisco, o senhor fez o exame? Ele disse, fiz, doutor. Cadê? Ele está aqui. Deixa eu olhar. O médico foi, abriu e olhou assim, disse assim, o senhor tinha razão. O senhor não tem nada não. Vamos lá para dentro tirar essa mangueira do pescoço. E aí a gente já glorificando a Deus, e tirou essa mangueira do pescoço. Ele voltou para casa, e com uma semana encerrou as aulas. Ele pôde participar lá do futebol na escola junto com o Chesco, e para a honra e glória do Senhor. E depois desse tempo todo, ele não veio para a igreja, mas ele já se transformou numa nova pessoa. Ele já ouvia louvor, ele ouvia testemunho que a gente contava em casa, porque nada disso não podia contar em casa, que ele já se chateava. E depois dessa transformação, foi diferente, sabe? Deus foi trabalhando. Por isso que eu falo que Deus tem a maneira dele de trabalhar. Quando Deus quer alguém na presença dele, Deus sabe por onde ele trabalha. E ele ficou em casa. Depois, quando foi agora, olha, depois de tantos anos, isso já em dezembro fez 3 anos que ele passou por esse processo. Quando foi agora recente, acho que tem uns 3 meses, daí ele foi e falou para mim assim, ele disse, ô Consa, deixa minha roupa passada aí, que eu vou no campo jogar bola, na hora que eu voltar eu vou para a igreja. Aí eu disse assim, eu comigo, né? Eu disse, glória a Deus, eu vou deixar, mas eu mesmo não acredito que ele vai não. Aí eu fui, deixei a roupa passada, deixei tudo certinho e vim para o culto. Quando deu 7 horas, olha ele aqui, eu disse, glória a Deus. Desse dia para cá, irmão, todo culto ele está vindo. E aí ele gostando, adorando, né, ao Senhor, e gostando dos cultos. Aí ele foi e falou para mim assim, eu suspendi a mão aquele dia, mas eu não continuei vindo, irmão, eu suspendi a mão de novo, né? Eu disse, reconheceu o Senhor novamente. E aí ele foi e suspendeu a mão aqui, reconheceu o Senhor, veio aqui na frente,
para a honra e glória do Senhor. Amanhã ele vai descer as águas. E ele disse que há mais tempo ele tivesse vindo. Mas eu sei que tudo é no tempo de Deus. E isso aí marcou o meu ministério, porque foi muita luta, muita oração que eu busquei. E sempre ouvindo Deus falar comigo, sabe? E minha irmã falava assim, a minha irmã não era evangélica ainda, Adriana, que hoje ela serve a Deus também. E ela falava assim: Consa, eu não entendo como é que tu tá passando por uma situação dessa e tu fica tão tranquila. E eu disse para ela, Deus está no controle, Deus está no barco. Ninguém entendia, porque eu não contei nada, né, o que Deus tinha mandado falar para ele. Só falei para ele. Então ele sabia o processo que ele estava passando. Não contei para ninguém, que tem coisas que as pessoas, nem todo mundo pode saber, né? E aí as pessoas dizem que não entendia como é que eu ficava tão calma. Eu disse, eu vou ficar calma porque eu sei que o Senhor está no controle. E do mesmo jeito, né, foi quando aconteceu o acidente com meus filhos. Meu filho, já 2 vezes acidente de moto. E as pessoas falam: gente, eu não entendo como é que tu fica calma. Eu disse: gente, eu sei o Deus que eu sirvo. Sabe, quando está no hospital, eu estou de joelho clamando. Então, eu sei que o nosso Deus é Deus de poder, é o Deus que faz. E para a honra e glória do Senhor, já são 10 anos, quase 11 anos que eu estou aqui na caminhada com o Senhor. Rapaz, é um exemplo, né, para quem está passando por uma prova, porque hoje existe bastante mulheres que servem a Deus, mas o esposo acaba não servindo e vice-versa, né? E isso é um verdadeiro exemplo de que desistir não vai adiantar nada. Assim, persistir. A irmã passou por tantas coisas e está aqui hoje para contar o testemunho. E glória a Deus, dizer que amanhã o cantor, falar igual o pastor Agnaldo, o cantor fã de Jesus, vai descer as águas e tomar a primeira ceia dele, que com certeza o coração dele deve estar batendo forte de alegria. E é uma bênção de Deus a gente saber. E você que quer saber, acompanhe também as redes sociais da igreja, que você vai ver, vai ser uma bênção de Deus. Para finalizar, né, foi uma honra ter a senhora aqui para contar o testemunho. Saiu pulando por cima, porque se for contar, passa horas e horas aqui, porque o testemunho é grande e lindo. Tem gente comentando aqui no chat dizendo que é uma bênção, que foi bênção de Deus. É maravilhoso poder ver os irmãos contando o testemunho do que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer em nossas vidas. Eu convido você a participar do nosso congresso. Você que mora longe, vai ser transmitido ao vivo. Assista. Você que está aqui na cidade, venha, vai ser bênção de Deus. Está sendo bênção de Deus desde o primeiro dia. Ontem foi o segundo, Deus falou tremendamente. Hoje o terceiro, vai ser uma bênção de Deus. É isso, eu agradeço a irmã Consa pela disponibilidade de ter contado aqui um pouco do seu testemunho. E eu creio que Deus falou com você aí. E a chave de tudo que você está passando, a chave é não desistir. Persista, ore e confie em Deus, que com certeza Ele fará coisa grande. Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouco às 4 horas a gente estará aqui novamente com o diácono Cristóvão e mais 2 missionários da parte do Senhor também, que trará algo edificante para nossas vidas. Deus abençoe e fique na paz.